Leitura bíblica de 25 de junho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 a capítulo 9, versículo 13. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho lhe ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar desta doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente viverás. Porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou à sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria, para sempre, uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá.
E era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel, e andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, com a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade, e, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninzi, entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma o vaso de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e diz: Assim diz o Senhor: Ungite rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jizreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora fazem-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, a saber: Assim diz o Senhor: Ungite rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina.